Olá, nono ano, tudo bom com vocês? Bom, capítulo 8, o Japão e os tigres asiáticos. Página 230, os aspectos físicos do Japão. Então, a gente vai falar da localização do Japão. O Japão se localiza na Ásia Oriental ou Extremo Oriente, tá? A Ásia, ela tem aproximadamente, tá? Mais de 3.000 ilhas. E as que se destacam são Hokkaido, tá? Hokkaido, Honshu, Shikoku e Kyushu. São as ilhas que, tá, se localizam. E ele também é banhado pelo Oceano Pacífico. O Japão também é conhecido como a terra do sol nascente. Por quê? Porque o sol nasce aqui primeiro, tá? No Extremo Oriente, ou seja, na Ásia Oriental. Nós temos diferença de fuso de 12 horas. Se agora for 9 horas, tá? Da manhã, lá no Japão são 21 horas, tá? Do mesmo dia, mas à noite, tá bom? Se aqui for do dia, hoje é dia 15, do dia 16, ou dia 17 de junho, se for 3 horas da manhã, aqui, lá já é no dia 17, 3 horas da tarde. Tem um fuso de 12 horas, tá bom? Vamos marcar todo o primeiro parágrafo quando fala da geologia ativa. Vamos marcar todo o primeiro parágrafo e o segundo. É uma geologia ativa porque ela está perto da placa tectônica do Pacífico, da Filipina e da Euroasiática. Então, tem uma incidência de vulcanismo, até porque o Japão, tá, tem mais de 3.000 ilhas, tá? E ela está localizada no Círculo do Fogo do Pacífico. E as maiores ilhas são essas que eu acabei de falar: Hokkaido, Honshu, Shikoku e Kyushu. São as maiores ilhas, tá? Porém, ela tem uma estabilidade geológica muito grande. Por isso que é chamado de Círculo do Fogo do Pacífico. Não só de atividades vulcânicas, como também tsunami. Não sei se vocês lembram, em 2011 teve um tsunami no Japão. Então, vamos marcar todo o primeiro parágrafo e vamos marcar o segundo parágrafo também, que fala de virtude da atividade geológica. Cerca de 70% do território japonês é constituído de relevos de montanha, tá? Por conta do quê? Por conta da atividade geológica ativa, tá, no Japão. Página 281, vamos olhar um mapa com as placas tectônicas, tá? As principais placas tectônicas que a gente tem aqui, tá? É a placa euroasiática, a placa das Filipinas e a placa do Pacífico, fazendo com que empurre e o relevo seja o quê? Montanhoso, tá? E esse relevo montanhoso, tá? Ele dificulta o quê? Ele dificulta a agricultura. E também faz, pela atividade vulcânica, faz com que o solo ele seja o quê? Empobrecido e que tenha baixa, tá, fertilidade. Por isso que os japoneses utilizam o quê? Adubos, tá? Adubos químicos, tá? As sementes, elas são selecionadas, as técnicas são irrigadas, tá? Porque a modernização, tá? Por isso, porque o relevo, tá, é acidentado. Na página 251, vamos marcar todo o último parágrafo. Página 232, tá mostrando, tá? No mapa, olha, a região em rosa industrial do arroz, da região industrial, que são as indústrias, arroz, a risicultura em laranja, né, culturas variáveis, frutas marrom, a floresta em verde e os limites, né, que cortam as ilhas. Mas o que se destaca é a plantação do quê? Da risicultura, tá? É o que se destaca. Lá embaixo, no final, nós estamos vendo, tá? O Monte Fuji, tá bom? Bom, já falei para vocês que o clima
né, que a vegetação ela é decorrente do clima. Então, os climas que se destacam, tá, no Japão é o frio, tá? Que a gente tem o quê? Que a gente tem a floresta de coníferas, tá? Ou floresta boreal, tá bom? A gente tem o temperado oceânico e o temperado, né, oceânico, que a gente tem a floresta temperada, e o subtropical, que a gente tem o quê? Os bambus, tá? Que são os símbolos do Japão. Então, vamos marcar todo esse primeiro parágrafo da página 282, que fala dos climas que se destacam, tá? No Japão. Página 283, sem contar com as monções. A monção de verão e a monção de inverno. Nas monções de verão, a água do oceano entra para o continente, fazendo que no verão caia chuvas torrenciais. Na monção de inverno, tá? Na monção de inverno, o vento sopra do continente para o oceano, fazendo com que o inverno seja o quê? Seja seco. Repetindo, na monção de verão, o mar entra para o continente, fazendo com que tenha, tá? Ventos úmidos e muita chuva. Na monção de inverno, tá? O vento sopra do continente para o mar, fazendo com que o inverno seja o quê? Seco, tá bom? Vamos marcar o segundo parágrafo. Quando fala da floresta temperada, se destaca o pinheiro, tá? Na floresta tropical, se destaca os bambuzais. A imagem do bambuzal só não tá mostrando a floresta de conífera, tá? Mapa, a página 234, tá mostrando o mapa físico, tá? Você vê que, né, Honshu, Hokkaido, né, Honshu, a gente tem montanhas acima de 1.500 metros. Olha os vulcões, nós temos incidências de vulcões aqui em Honshu. E Kyushu também, tá? Vamos na página 274. A hidrografia é pequena, a gente tem rios pequenos e montanhosos, tá? Então, vamos marcar todo o último parágrafo que fala: em virtude do relevo, os rios japoneses apresentam pequena extensões e são montanhosas. Por isso, tem águas velozes que dificultam a navegação, tá? E os rios principais são o Shinano, tá? Que se localiza ao Monte Kobuski, situado, tá? Em Nagasaki. Vamos marcar esse parágrafo todinho. Página 235, vamos continuar da página 234, quando fala do aproveitamento para irrigação e transporte, né, no que diz respeito às suas águas e da geração de energia. Como a água ela é muito forte, nós temos no Japão a energia hidrelétrica e também temos a termonuclear, tá? É importante que fique em Fukushima, tá bom? Vamos marcar, né, a continuação do último parágrafo da página 234. Na página 285, vamos marcar o segundo parágrafo quando fala das atividades que envolvem os rios, como, por exemplo, né, a mobilidade pescaria, né, que é oriunda da China, né? A China que começou com o tipo de pescaria. É importante a gente saber disso, tá bom? Bom, ainda na página 285, população e envelhecimento da qualidade de vida. Hoje, a população chinesa tem mais adultos do que jovens. Isso tudo se dá à Revolução Meiji.
O que foi não foi a revolução, foi a era Meiji. O que foi a era Meiji? Olha só, a era Meiji constitui-se de um período, tá? De 45 anos com o imperador Meiji do Japão, que se estendeu de 3 de fevereiro de 1867 a 30 de julho de 1912. Nessa fase, o Japão conheceu uma acelerada modernização, vindo a constituir uma potência mundial. Vocês vão ver tudo que o imperador Meiji fez. Marcaram na página 275, o primeiro e o segundo parágrafo, que termina na outra página. Página 236, está mostrando, né, que os homens chegam a 70 anos, tá? Isso tudo graças à época da era Meiji, que ele trouxe uma acelerada modernização, né, e trouxe o Japão como potência mundial. Vamos olhar as pirâmides etárias do Japão. Em 1950, aqui são os jovens, aqui são a base, os jovens, o corpo, o adulto, e o topo, os idosos. Olha para a pirâmide de 2004. A base encurtou. Nós temos hoje muitos adultos e muitos o quê? Em 2004, muitos idosos. Agora, olha a pirâmide que eles estão calculando para 2050. Quase nenhum jovens, adultos, né? E muitos o quê? Idosos. Isso por conta do quê? Por conta da qualidade, tá? Da acelerada modernização vinda da era o quê? Meiji, tá? Vamos observar também essa taxa de natalidade. Ó, observe, tá? Que de 1960 deu uma caída para 65, depois subiu, 70, 75 subiu, e de 75 para cá, a taxa de natalidade, que é o nascimento, caiu. Por conta do quê? Isso por conta que as mulheres estão no mercado de trabalho, não querem ter muitos filhos, tá bom? E aí, o que aconteceu? A taxa de natalidade do Japão caiu. Página 237, a gente vai falar vamos marcar todo o primeiro parágrafo, quando fala da maioria da população, né? Ela se localiza em Tóquio, Kyoto, Osaka e Kobe, tá? São a aglomeração, são as cidades globais, ou seja, são as metrópoles. Aqui está mostrando a capital do Japão, Tóquio, à noite, tá? Olha como é que ela é cheia e imponente. Vamos olhar a densidade demográfica. A densidade demográfica é o número de população. Observe que Hokkaido, ó, tem pouca população, tá? Mas Honshu, ó, tem bastante. Kikoku tem pouco, ó. Ryoshu tem pouco. Honshu tem mais. Página 288, pecuária, pescas e hábitos alimentares. Todo mundo sabe que o Japão, né, eles comem peixe cru, tá? Então, os hábitos alimentares dele é todo com a essência do quê? De peixes, tá? Hortaliças, frutas, trigo, batata e o cevada. Então, vamos marcar todo o primeiro e o segundo parágrafo, tá? Da pecuária, pesca, hábitos alimentares. É importante saber também, tá? Que cerca de 4... O rebanho bovino japonês é pequeno. O rebanho bovino serve para fazer leite, iogurte e manteiga, tá? Os japoneses, eles não têm hábito de comer carne, tá? Eles têm hábito de comer só peixe. Página 239, a Era Meiji, a revolução que eu já falei para vocês. Tá aqui, foi um imperador, tá? Na Era Meiji, aqui tá o imperador com a família dele, tá? O Império Meiji. Expliquei para vocês que o Império Meiji, né, se constituiu de um período de 45 anos pelo imperador Meiji,
né? Que se estendeu de 3 de fevereiro de 1867 a 30 de julho de 1912. Nessa fase, tá? Nessa fase, o Japão conheceu uma acelerada modernização. Então, vamos marcar o primeiro e o segundo parágrafo quando fala da dinastia Meiji, como eu falei para vocês, tá? Olha só, vamos marcar todo o parágrafo da página 239. Olha o que o Meiji fez: construção de uma infraestrutura, tá? Investimento na construção de indústrias de base, investimentos nas áreas sociais, tá? Como a saúde. Continuação, aí, principalmente da educação, vamos marcar na página 240. E a imposição do shintoísmo. O que é o shintoísmo? Olha só, o shintoísmo é uma religião, tá? 84% da população chinesa é shintoísta, o restante é budista. Mas o que é o shintoísmo? O shintoísmo caracteriza pelo culto à natureza, tá? Aos antepassados, pelo qual, né, seu politeísmo. Por que o politeísmo? Porque eles cultuam várias, tá? Várias coisas, eles celebram vários espíritos abstratos. O que são os espíritos abstratos? Tá? São montanhas, rios, relâmpagos, vento, ondas, árvores, rochas, tá? Então, ele impôs, o imperador, tá? Meiji impôs a religião o shintoísmo, né? Vamos marcar também o primeiro parágrafo da página 240, quando diz dos vários grupos familiares denominados aibatus. O que são os aibatus? Tá? São conglomerados industriais financeiros do Império do Japão na era Meiji, até o final da Segunda Guerra Mundial. Então, vamos marcar todo o primeiro parágrafo, tá? Da era Meiji. Página 241. Bom, eu falei para vocês que a era Eiji foi o quê? Uma acelerada modernização. Então, com o fim da Segunda Guerra Mundial, o Japão teve o seu território praticamente destruído, né? Vocês sabem que o Japão, né, em 8 de fevereiro de 1941, atacou Pearl Harbor, né? E mais tarde, né, os Estados Unidos respondeu em 45, em 6 de agosto e 9 de agosto, com um bombardeio no Japão, um em Nagasaki e outra em Hiroshima. Depois desse bombardeio, o Japão ficou arrasado com essas duas cidades. E aí os Estados Unidos fez o quê? Vamos marcar. O Plano Colombo, né? Acabou a Segunda Guerra Mundial com bombardeio nas duas cidades, entrou a Guerra Fria e com isso os Estados Unidos fez o Plano Colombo, que é a mesma coisa que o Plano Marshall, né? O Plano Marshall foi ajudar os países arrasados pela Segunda Guerra Mundial, né? No caso, na Europa. O Plano Colombo foi uma ajuda, tá, para a reconstrução da cidade japonesa, tá? Então, olha o que o Plano Colombo fez, tá? Vamos marcar todos esses tópicos para Japão. Página 242, olha Hiroshima, tá? Memorial, e hoje Hiroshima reconstruída atualmente. Vamos marcar todo o primeiro parágrafo quando fala, né, no período imediato pós-guerra, a nação japonesa, né, estabeleceu o Pacto de Reconstrução. Aqui está mostrando Hiroshima, né, um memorial das pessoas que morreram, tá, no bombardeio. Página 243, crescimento econômico e industrialização recente, né? Na verdade, né, na última metade do século XX, que foram realizados investimentos, tá, maciços, principalmente na geração de energia hidrelétrica, como eu falei para vocês, que os rios, né, são montanhosos e são bem rápidos, né, e a termonuclear, como eu falei para vocês, tá? Vamos marcar todo esse segundo parágrafo da página 243. Página 244. Vamos marcar todo o primeiro e segundo parágrafo, tá? Das indústrias, tá? Das indústrias chinesas. É importante saber que o Japão, tá? Ele fez o toyotismo, tá? O toyotismo é um modelo, tá,
Presta bem atenção. O toyotismo é um modelo, tá, de construção de maquinários no Japão, tá? É importante, vamos dar um asterisco, né, que o toyotismo foi idealizado por Eiji Toyota e Taiichi Honro, que é um modelo de produção industrial. Ele tem 3 características, tá? Aqui só fala do just-in-time, tá? O que é o just-in-time? O just-in-time é o momento certo. Então, se a Corolla, a Toyota, né, que faz o Corolla, né? Se a Toyota mandar montar só 5 carros Corollas, ele vai montar só 5 carros Corolla, tá? Não passa disso, tá? Tem o Kanban. Kanban é um crachá eletrônico com a foto da pessoa, que a pessoa, né, monitora a hora que a pessoa chegou, a hora que a pessoa saiu, a hora que a pessoa foi almoçar. E tem a economia de escopo. Na economia de escopo, tudo dura pouco, né? Esses carros, né, qualquer pancada, ele amassa, né? Então, é a característica do toyotismo. Kanban, né, just-in-time e economia de escopo. Vamos marcar o último parágrafo da página 244, quando fala, né, das empresas, né? Mitsubishi, Moto, Toyota, Moto, Nissan, Sumoto, são indústrias japonesas que utilizam o toyotismo como característica industrial. Página 245, tigres asiáticos, vamos marcar, né? A principal característica do tigres asiáticos, né, é o extensivo recebimento de investimentos estrangeiros, tá? Então, após o Plano Colombo, né, que também impediu o socialismo na região, que a maioria dos países asiáticos eram socialistas, criou-se o tigres asiáticos. Nós temos 2 tigres asiáticos, tá? O da primeira onda e da segunda onda. O da primeira onda é em verde, é a Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong, que fica na China, e Singapura, tá? E o da segunda onda, eu tenho Vietnã, Tailândia, Malásia, Indonésia e Filipinas, tá bom? Então, é tigres asiáticos por causa da sua o quê? Agressividade, tá? Na sua sabedoria, tá? Em fazer os produtos. Eu vou falar só dos tigres asiáticos da primeira onda. Então, página 246, vamos marcar o primeiro parágrafo, né? Que é Taiwan, também é chamada de Formosa, Ilha Formosa, tá bom? Localizada no Oceano Pacífico, tá? Ela foi separada da China e serviu de refúgio, né, de Chiang, quando ele perdeu para Mao Tse-tung na Revolução Comunista, tá bom? Aí ele formou Taiwan. Vamos marcar também o último parágrafo, que até a primeira metade do século XXI, as relações entre a China e Taiwan foram conflituosas, tá? Agora eles estão, tá, tendo uma característica amistosa. Vamos marcar na página 247, Hong Kong, né? Hong Kong, tá? Ele foi devolvido para a China, tá? Isso é importante saber, em 1997, né? Hong Kong, né, foi por muito tempo de domínio britânico, tá? Vamos marcar todo o primeiro parágrafo quando fala de Hong Kong. Vamos marcar embaixo da foto, né, o primeiro parágrafo que fala sua história, consequência direta do imperialismo com a Guerra do Ópio. O que foi a Guerra do Ópio? Foi um conflito, tá, em que a Grã-Bretanha, que foi apoiada pela França e a China, que na verdade ocorreram 2 guerras. A primeira foi no período de 1839 a 1842 e a segunda de 1856 a 1860, tá? Ficou durante 99 anos, tá? Hong Kong, pertencente ao Reino Unido da Grã-Bretanha. Vamos marcar o penúltimo parágrafo, que diz que em 97 a ilha foi devolvida à China. Coreia do Sul. A Coreia foi dividida, né,
durante 1950 a 53, durante 3 anos, foi uma guerra entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. A Coreia do Norte é totalmente agrária e socialista, o socialismo real. Já na Coreia do Sul é capitalista e faz parte do tigre asiático, tá bom? Então, vamos marcar todo o parágrafo da Coreia do Sul. Página 249, vamos marcar todo o primeiro parágrafo quando fala da divisão de 800 quilômetros de extensão, que não agradou. Até hoje, as Coreias, né, se brigam. Então, vamos marcar o primeiro e o segundo parágrafo. Chaebol é o termo coreano, tá? Que define o conglomerado de empresas em torno de uma empresa mãe, tá? Normalmente é controlada por famílias, como a Samsung, Hyundai, LG, tudo tá? É um chaebol, tá? Singapura, vamos marcar todo o primeiro e o segundo parágrafo de Singapura. É o dos tigres asiáticos, os mais ricos, tá? É importante a gente saber. Ele até serve de apoio para a rota entre a África, a Ásia e a Europa, tá? Percebendo a importância, por isso que ele é o mais rico. Ele tem ajuda financeira do Ocidente, principalmente dos Estados Unidos, por isso que de todos é o mais rico, como eu falei para vocês. Vamos marcar o primeiro e segundo parágrafo da página 249. Para casa, página 251. Para casa, página 252. Para casa, página 253. Para casa, página 254. Para casa, página 255. Para casa, página 256. Tchau, meus amores. Ficam com Deus.